Bem-vindas e bem-vindos à nossa live, à nossa palestra, ao nosso seminário de encerramento da campanha de março do Grupo de Trabalho Mulheres na Medicina de Família e Comunidade. Esse mês de março, a gente optou por fazer uma campanha voltada a iniquidades de gênero no dia a dia das médicas de família e comunidade no Brasil. E para o nosso seminário final, para a nossa palestra, duas mulheres maravilhosas que vão falar um pouquinho sobre iniquidade de gênero no trabalho e, mais especificamente, na atenção primária à saúde. A gente vai começar com a Lília. Oi, Lília. Oi. Pode ir, que o barco é seu. Tá bom. Bom, prazer. Então, eu não conheço quase ninguém, na verdade, aqui. Obrigada pelo convite para começar. Então, meu nome é Lilian, eu sou médica, sou sanitarista, então sou mestra em saúde coletiva pela Unicamp, e sou mãe do Caetano, e por conta disso, essa é a minha primeira live. Nesse ano de lives, eu não participei nem assistindo nenhuma live, quanto menos falando. Estava aí misturado, puerpério, com pandemia, e minhas noites ainda não são minhas. Eu estou começando a recuperar minhas noites agora. Inclusive, se vocês ouvirem chorinho de criança, é por isso, talvez eu tenha que se ligar mais cedo, mas eu espero que o baixinho coopere e que dê tudo certo aqui. Bom, vou começar falando um pouco do convite da Tita. Ela me convidou a partir do nosso grupo, de um grupo que a gente tem de sanitaristas feministas, né, um grupo super potente, que tem algumas produções também, se alguém é interessado, depois a gente pode falar um pouco das Adelaides. E ela me convidou por conta da minha pesquisa de mestrado, que no mestrado eu estudei trabalho médico alienado. Publiquei como um livro, é o Médico Alienado, título do livro, e nessa pesquisa eu fiz um estudo mesmo do trabalho médico, especificamente na atenção primária, o campo foi Campinas. E não fiz o recorte de gênero, né, a partir da perspectiva marxista. A perspectiva marxista não tem esse recorte de gênero, falha minha e dele, e que vem sendo, felizmente, corrigida por algumas autoras, grandes autoras, como a Silvia Federici. E aí, com o convite da Tita, eu fiquei pensando, poxa, mas como é que eu vou falar, né, num GT de gênero, de uma pesquisa que, na verdade, não teve essa lente de gênero. E então me propus justamente a fazer esse exercício de colocar essa lente. Então, foi até bem interessante esse processo, porque eu acabei olhando de novo para essa pesquisa que eu fiz lá em 2015, com esse novo olhar. Né? E é até um exercício que a Chimamanda propõe no livro, né? Como criar crianças feministas, né? Da gente sempre colocar, para a gente saber se existe um atravessamento de gênero, se existe uma questão de gênero, a gente sempre colocar aquela situação dentro dessa nova lente, né? Para dar um exemplo bem grosseiro, se a gente vê um homem passeando sem camisa, uma mulher passeando de mini saia na rua e ela é assediada, então a gente vai colocar a lente de gênero. Se fosse um homem passeando sem camisa na rua, ele seria assediado? Não. Então, obviamente, é uma questão de gênero, né, que está atravessando isso. E aí fui olhar, então, para a minha pesquisa, para o trabalho médico alienado, para esse conceito de Marx, né, de alienação, com a lente, então, do recorte de gênero, né? E aí, pensando, então, como eu falaria, eu não consegui, apesar de ter discutido com a Tita, né, será que eu falo de saúde da mulher, então? E ela falou, não vamos falar de saúde, a gente sempre fala de saúde, concordo totalmente, né, sempre é questão sobre saúde, e de um jeito até muito ruim, né, um jeito muito prescritivo, normatizador, mas eu, no final das contas, não, concluí que não tem como falar de trabalho médico alienado sem falar de saúde da mulher. Por quê? Porque quando a gente está falando do trabalho, o produto do nosso trabalho é o cuidado em saúde. Né? Então, e se a gente está falando justamente do trabalho médico, das médicas, né? Eu acho que esse é o tema principal aqui, a gente tem que falar da saúde das mulheres. Né? Então, eu vou passar aí pelas duas coisas enfim, espero não falar da saúde nesse outro modo, né? Dessa saúde prescritiva e normatizadora aí. Enfim, eu vou passar rapidamente aí pelo conceito da alienação, porque eu acho que nem todo mundo é familiarizado com ele, e eu espero que não fique muito academicista. Eu gostaria que vocês me interrompessem para falar da vivência de vocês, para fazer alguma pergunta.
Eu tenho meia hora, então é meia hora com as perguntas de vocês. Se a gente conseguir transformar num debate, eu vou achar até bem interessante, tá? Porque a minha fala mesmo é curta. Então, fiquem à vontade para me interromper, tanto para perguntar, quanto para contar alguma situação que vocês vivenciaram. Acho que pode ser bem interessante para a gente debater junto. Quando Marx discute alienação, né, o conceito de alienação ele é bem grosseiramente dizendo, ele é a perda de sentido e significado do processo de trabalho, do produto do nosso trabalho, né? Então, a gente não reconhece mais, a gente não se reconhece no trabalho, a gente não reconhece mais o produto do nosso trabalho. Então, os 4 fenômenos, as 4 manifestações da alienação que Marx descreve é alienação do produto, né? Então, eu não reconheço mais aquilo que eu produzi. E isso, quando a gente fala de trabalho médico, é até bem interessante, porque o que é o produto do nosso trabalho? Né? O produto do nosso trabalho, ele é uma prescrição de uma medicação? Ele é a saúde da pessoa de quem a gente está cuidando? Ele é a saúde da comunidade? Né? Então, assim, é difícil a gente reconhecer. Quando a gente pensa na sociedade que a gente está vivendo hoje, o produto acaba sendo muito mais a mercadoria, e a gente vira um atravessador de mercadoria, então o produto do nosso trabalho realmente, hoje em dia, ele é reconhecido tanto pelos próprios médicos, quanto pelos pacientes, muito mais como o remédio que eu prescrevo, do que como o cuidado em saúde que eu provenho, provenho. Errei a palavra, enfim. 26. Da produção, seria a segunda manifestação da alienação. Então, além de não reconhecer o produto do nosso trabalho, a gente não se reconhece mais no processo produtivo. Então, o ato de trabalhar, né, ele já não nos pertence mais. Então, a gente não tem autonomia para decidir sobre como que a gente vai produzir, que horas, né, como que vai ser a organização do nosso trabalho. Isso também diz respeito ao trabalho médico, né? Muitas vezes a gente não tem autonomia de agenda, a gente não tem autonomia, por exemplo, na medicina de família, para poder estar mais na comunidade, ao invés de estar dentro do consultório. Então, mesmo no processo produtivo, a gente também tem uma perda de autonomia grande, também tem alienação. E aí, resultado dessas duas coisas, a gente acaba se alienando de si mesmo, né? Porque a partir desse conceito de Marx, a gente se reconhece como ser humano por meio do trabalho, porque é por meio do trabalho que o homem construiu a sociedade, né? Modifica a natureza. A gente se diferencia dos animais por meio do nosso trabalho. O nosso trabalho não é um trabalho inconsciente como dos animais, não é para subsistência. Né? Então, quando a gente trabalha sem reconhecer o próprio produto, sem reconhecer o processo produtivo, a gente também não se reconhece como ser humano. E quando a gente não se reconhece como ser humano, a quarta manifestação da alienação, a gente não reconhece o outro como ser humano, a gente não se reconhece como comunidade. Né? Então, em grosso modo, seria isso, assim, resumindo o trabalho de Marx em alguns minutos. A teoria de alienação, né, de Marx seria isso, assim. Espero que vocês tenham entendido. E por que eu vou falar disso, né? Porque esse processo de alienação, ele já foi destacado por vários autores como produtor de sofrimento, né? Então, além de desumanizar, que é uma coisa totalmente relacionada com o cuidado médico, ele produz sofrimento para o próprio trabalhador, né? Ele produz burnout, enfim. Né? Então, por isso que é tão importante a gente falar do nosso produto, da nossa produção, porque a gente está falando do nosso sofrimento também, tá? Da nossa vida também. Enfim, mas quando Marx fala, né, da alienação, ele fala que ela surge ali para ele, né, já existiam alguns germes aí de trabalho alienado, mas surge mesmo na Revolução Industrial, quando a gente tem uma divisão social do trabalho, né, uma separação entre planejamento e execução. Mas na medicina, a gente pode dizer que isso surge antes, né, porque no século XVIII, ali no nascimento da medicina moderna, já tem uma fragmentação do cuidado, né, do homem, na verdade, né? Então, o homem, ele passa a ser tido como uma máquina, né? O corpo humano entendido como uma máquina, separado em diversos órgãos, e aí, nisso, a gente já tem uma autoalienação, assim, do cuidado, do reconhecimento da gente como um ser complexo, inserido num mundo, num tempo histórico, né? Numa sociedade, com questões subjetivas, e vira uma máquina. Então, ali já tem um processo de alienação no trabalho médico, né, essa fragmentação do corpo humano e tal. E aí, então, vamos colocar a lente de gênero, né? Quando a gente coloca a lente de gênero sobre isso, a gente percebe que, para a mulher, esse processo ainda é mais violento, né? Porque no surgimento dessa medicina moderna,
quem produziu essa ciência foram homens, né? E essa ciência foi produzida a partir do modelo masculino. Então, o corpo estudado era o corpo masculino, a vida estudada era a vida masculina. E quando essa ciência foi estudar a mulher, estudou os órgãos genitais femininos, muitas vezes a partir de um processo de violência, né, com cirurgias experimentais feitas em escravas, né, com procedimentos que desconsideravam completamente a mulher na sua complexidade, na sua singularidade, né, como ser genérico, mulher ser genérico. Então, a gente pensar que a nossa atuação, os livros que a gente estuda, nós médicas, mulheres, estudamos, não tem anatomia da mama em lactação, não tem anatomia do clitóris, né? Não fala da sexualidade feminina, fala só da sexualidade masculina, fala só do prazer do homem, para a mulher é só uma questão de reprodução. Né? E isso é extremamente violento com as mulheres. E isso atravessa a nossa formação. E aí, se a gente produz essa violência, se a gente é fruto dessa violência, a gente acaba reproduzindo essa violência com as mulheres. Quando a gente vai numa consulta ginecológica, mesmo com uma mulher ginecologista, essa mulher, ela aborda, ou médica de família, no caso, né, melhor, ela aborda as nossas questões subjetivas relacionadas com a sexualidade, ou ela simplesmente faz um Papa Nicolau e é isso, e prescreve um anticoncepcional. Né? Então, isso aí vem desde o nascimento da medicina moderna. Seguindo, então, né, a partir do surgimento, a partir da Revolução Industrial, né, que tem essa separação entre planejamento e execução, a gente vê ali, estudando história, o quanto que esse processo foi muito sofrido para as mulheres, né, elas recebiam menos pela jornada de trabalho, elas trabalhavam jornadas extensivas, tiveram muitos movimentos feministas dessa época, né, e aí, pensando na medicina, surge o complexo médico-industrial, tem uma divisão, né, a divisão se aprofunda, começa a divisão entre especialidades, passa a ter muita tecnologia envolvida no cuidado em saúde, a gente passa a não conseguir dominar mais o processo produtivo de fato, né? A gente depende de outras pessoas que vão ter um conhecimento complementar, a gente depende de equipamentos que a gente não tem capital para poder ter, e aí o complexo médico industrial passa, né? Indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, passa a ditar a produção do cuidado, né? O quanto do nosso trabalho, ele não é ditado por protocolos e diretrizes, e a gente não reflete sobre esses protocolos e essas diretrizes. A gente se aliena e reproduz, né? E aí, colocando a lente de gênero, mais uma vez, né? O corpo da mulher, ele é muito mais assujeitado do que o corpo masculino. Somos nós que suprimimos os nossos hormônios para que o casal não engravide. Somos nós que nos submetemos a procedimentos estéticos para encaixar em um modelo. Somos nós que sofremos violência no nascimento dos filhos. Nós quase nunca somos protagonistas do nosso cuidado. E aí, quando nós pensamos, de novo, no outro lado, né? Porque isso eu estou dizendo nós, mulheres, como pacientes. Quando eu penso em nós, mulheres, como médicas, somos nós que prescrevemos o contraceptivo para regular o ciclo, sem entender a real necessidade daquela mulher. Somos nós que produzimos a violência obstétrica. Somos nós que prescrevemos o tratamento para emagrecer, ao invés de auxiliar na autoaceitação, na construção da autoestima. Gente, eu acho que eu estou falando muito rápido. Vocês querem comentar de alguma situação? Isso remete a vocês a alguma coisa? Vocês estão com alguma dúvida, por favor, me interrompam. Senão eu sigo. Então, vou seguir. Então, né, a gente está sempre... Oi, alguém vai perguntar alguma coisa? Eu vou ouvir um áudio. Então, tá. Então, estou seguindo aqui. E além disso, né, tem uma outra questão aí da parceirização do trabalho, da fragmentação do trabalho a partir ali da Revolução Industrial, do Fordismo, Toyotismo, que é a separação entre planejamento e execução. Né? E quando a gente pensa nessa separação, ela ocorre também no trabalho em saúde. Né? Naquela época já, né, quando foi tendo essa evolução para a medicina tecnológica, né, que é o termo que a dona Ângela usa, teve uma separação também entre um cuidado mais subalternizado, que seria o cuidado de enfermagem, né, e o cuidado mais intelectual, mais de planejamento, que seria o trabalho médico. E a gente muitas vezes reproduz isso também,
né, nas nossas próprias equipes de saúde da família, as relações de poder não são horizontais, e não tem por que as relações de poder numa equipe de saúde da família não serem horizontais, porque ninguém ali, né, é o chefe da equipe, é todo mundo par. Né? Então, isso é mais uma opressão de gênero que a gente sofre como mulher, porque a gente também tem a maioria dos nossos chefes homens, dos gestores homens, né? Os cargos de liderança são sempre dos homens, a gente sofre essa opressão de não conseguir estar naquele lugar, de não ser enxergada como par, mas a gente muitas vezes faz isso com as nossas parceiras, que são em maioria mulheres, né? Enfermeiras e técnicas, a maioria absoluta é mulher. Né? Então, isso também é uma questão de gênero para a gente discutir quando discute a parceirização do trabalho e as linhas de produção na saúde. E muitas vezes com a comunidade, né, que a gente atende. A gente muitas vezes repete a questão de não dar um atestado para uma mãe que foi com o bebê na consulta, né, sendo que a chefia não vai liberar ela, então ela precisaria do atestado. A gente muitas vezes não dá o atestado para a gestante que está só cansada, ela não está doente, não, mas ela está cansada e ela trabalha num subemprego. Então a gente também reproduz essas violências com as nossas pacientes, né. Enfim, são muitos atravessamentos, né, esse atravessamento que eu falei da gestão, também, né, dos homens, os poderosos, nos cargos de gestão, e nos tratando como quem não sabe, que não tem competência, tanto de roda, aliás, falando nas lives, né, quantidade de live que a gente viu só com homem, gente, pelo amor de Deus, né, em pleno século XXI, em 2021, e não tem mulher para falar daquele assunto? Com certeza tem, né, enfim. E os nossos pacientes também, quantas vezes, né, a gente não é a menina, cadê o doutor? Né? E o que isso significa para a gente, né? Como é que isso atravessa? Aí o que a gente devolve para o paciente, né? Como que a gente se sente? Como é que é essa transferência? E o que a gente devolve de cuidado para esse paciente depois, né? Ou para essa família, enfim, que a gente está cuidando. Né? Sem falar das violências sofridas ao longo da nossa formação. E que com certeza também nos moldam, né? Isso, na minha pesquisa, quando eu estava entrevistando as médicas, a maioria delas falava da formação, que a faculdade de medicina é uma máquina de moer carne, que quantas vezes não sofreram assédio moral dos professores, quantas vezes não sofreram assédio sexual dos professores, e como que era ali no internato de cirurgia, que ainda, né, a cirurgia é uma especialidade ainda mais masculina, assim, mesmo pelas mulheres, né, masculina no sentido genérico. Quantas vezes não sofreram abusos e assédios, né? Então, a gente é atravessada desde a formação. E como tudo que a gente não digere, né, se a gente não tem espaço para discutir todos esses atravessamentos da nossa formação, da formação da nossa profissão, da constituição do nosso processo de trabalho, se a gente não discute isso, a gente vai reproduzir, né? Porque é do oprimido reproduzir a violência sofrida, né? É do oprimido querer ser o opressor. Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de discussão, é muito importante que a gente esteja aqui, inclusive, nesse momento. Fiquei super feliz com o convite, porque eu acho que é extremamente pertinente. E também fiquei feliz porque me fez olhar para a minha pesquisa com esse novo olhar que eu estava me devendo. Vai virar um capítulo do doutorado agora. E aí, então, olhando disso tudo, né? De todas essas violências que a gente sofre, além da falta de creche, além desse contexto de pandemia, muitas mães tiveram que ficar afastadas dos seus filhos para continuar na linha de frente. Muitas. Eu tenho amigas que são médicas de família e que tiveram que ficar muito tempo sem encontrar com seus filhos, né? Que dor isso. E aí não foram nem vacinadas de primeira, assim, né? Quando abre a vacinação, aí abre para os hospitais, né? Isso também é uma violência, né? Mais uma violência que a gente sofre. E aí, a partir de todos esses atravessamentos, então, deixa eu tentar ir concluindo, como que a gente produz outro cuidado, né? No nosso trabalho, na medicina de família e comunidade, na atenção primária à saúde, a gente já é muito tensionado a uma prática muito mais reflexiva do que num ambiente hospitalar. Né, no ambiente hospitalar, o paciente está lá completamente assujeitado, ele vai fazer tudo o que a gente disser, ele vai comer a comida que a gente der, ele vai tomar todos os remédios que a gente der, ele vai conversar com quem a gente deixar visitar, né? E na medicina de família, a gente está no território de vida das pessoas. Então, a gente a gente não tem como fechar os olhos para isso, né? Isso já provoca uma prática mais reflexiva.
Além disso, tem uma variabilidade muito grande dos casos, né? A gente não é especialista que atende principalmente a mesma coisa ali, né? Um cirurgião que faz ai, enfim, nem consigo pensar, né? Mas é um procedimento mais repetitivo. Videolaparoscopia, todo dia faz 5. Não. Cada dia é uma vida diferente, cada dia é uma história diferente, e isso nos toca, né? Isso nos faz refletir. Não tem como a gente só seguir um protocolo de cuidado. Não dá para fazer isso na medicina de família, né? Por mais que a gente use, né, claro, a ciência, a medicina baseada em evidência, a gente vai ter que individualizar sempre, porque muito dificilmente a gente vai conseguir repetir, né? Isso já faz com que seja um trabalho menos alienado. Também faz com que seja um trabalho muito dolorido, porque a gente vai ser atravessado pela história de vida das pessoas. E quando a gente coloca a lente de gênero, a gente vai ser atravessada por violências múltiplas que as mulheres sofrem nas comunidades, sejam violências sexuais, violências domiciliares, seja violência no trabalho, opressão, né, submissão, enfim, seja simplesmente o não reconhecimento de um lugar como ser completo, né, no lugar de fala mesmo, ali naquela comunidade. A gente vai ser tocada por essas violências. E aí elas vão nos trazer as que a gente vive também, né? Elas vão simplesmente nos fazer relembrar de todos os nossos processos, né, de tudo que a gente já sofreu. E isso é muito pesado. Então, a atenção primária, ela é um lugar, eu acho, de muito prazer de trabalhar, por conta justamente de ser um trabalho menos alienado, de estar ali junto das pessoas, na vida delas, nas comunidades, mas também por este mesmo motivo, numa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira, ela é um lugar de muito sofrimento, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não parar de se deixar atravessar por tudo isso, né? A gente tem que se permitir atravessar, porque quando a gente sofre, a gente tende a se fechar, né? E aí a gente tende a criar uma barreira, e aí a gente vai criar uma barreira com a nossa paciente, com os nossos pacientes, mas aqui especificamente com as mulheres que a gente atende. E se a gente cria essa barreira, a tendência é que a gente reproduza todas essas violências. A tendência é isso, é a violência obstétrica, é o não reconhecimento das singularidades daquela mulher, é a prescrição indiscriminada de antidepressivo, né? É a prescrição indiscriminada de contraceptivo. Então, deixa eu beber uma aguinha, gente. É o julgamento moral, né? Eu nem falei do julgamento moral, que é uma coisa tão prevalente na atenção primária, né? A gente julgar a vida das pessoas a partir da nossa vida, que é totalmente diferente, né? Isso em equipe é muito comum. Isso apareceu muito no curso que a gente fez recentemente, que foi um curso de saúde da família também, do coletivo Pai Day. E aí a gente precisa, então, se deixar atravessar. Por quê? Porque a gente não quer um feminismo liberal. A gente não quer virar a chefe do hospital e negar a vacina para a servidora da limpeza, que está tão exposta quanto nós. A gente não quer esse tipo de feminismo, né? A gente quer um feminismo interseccional. A gente quer emancipação para todas as mulheres. Se eu não, se a minha vizinha não é livre, eu não sou livre, né? Se a minha paciente não é livre, eu não sou livre. A gente só vai ser livre quando todas nós formos, né? Então, é preciso que a gente se deixe atravessar por todas essas violências, por todos esses sofrimentos, inclusive dessa história toda da medicina, para a gente construir outra forma de cuidado, né? Porque só assim o cuidado vai voltar a ter sentido e significado para nós. Só assim que a gente vai reconhecer de fato um produto do nosso trabalho como cuidado do outro. E aí, pensando na alienação, o cuidado do outro, que é o produto do nosso trabalho, é o cuidado de si. Porque se eu não estou mais alienada, se eu estou menos alienada, não tem como a gente não estar alienada na sociedade capitalista, mas se eu estou menos alienada, eu estou cuidando de mim também, eu estou mais satisfeita e mais feliz no meu trabalho, né? Então, só assim que a gente vai conseguir construir possibilidades para além do patriarcado, se a gente se fortalecer umas nas outras, por nós e pelas nossas pacientes. É isso que eu tinha para dizer. Eu acho que eu corri muito, mas eu espero que eu tenha me feito compreender. Lilia, muitíssimo obrigada por essa fala maravilhosa
que a cada ponto que você levantava era um flash de uma memória que aconteceu, né? Graduação e não sei o quê, e o paciente, o dia a dia, e eu, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. E você ter conseguido mostrar para a gente também o quanto que, tão delicadamente, que a gente também reproduz essas coisas, acho que é muito importante para a gente começar a fazer uma prática reflexiva também, né, sobre isso. Eu hoje tive uma consulta com uma questão de gênero, assim, importantíssima. E eu acho engraçado que se a gente parar para pensar, quase todas as consultas que a gente tem traz uma questão de gênero, uma questão, enfim, alguma vulnerabilização que a gente às vezes passa batido, ou porque a gente não consegue enxergar, porque a gente não quer enxergar, aquela agenda lotada, enfim, muito bom. E a Lilian tinha pedido para perguntas, se vocês quiserem fazer, porque ela não sei se todo mundo estava aqui, ela está com um bebê pequeno, então talvez ela tenha que sair logo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, questão para falar com ela, pode abrir o microfone e falar. Pode perguntar? Pode, amor, linda. Mas desmuta, que tu mutou de novo. Isso. Desculpa, gente, é que meu bebê tá dormindo. Lilian, primeiro, assim, eu acho que como a Carol, eu fui, assim, viajando, você foi muito amplo, ao mesmo tempo muito objetiva. Eu queria trazer uma questão, assim, eu estou estudando esse tema no meu doutorado, né, precisamente a sexualidade feminina fazendo a intersecção com comunicação clínica, e eu quero estudar as narrativas dos médicos de família sobre isso. Mas a minha dificuldade nesse estudo é que, assim, é muito grande, né, você fica assim, por onde eu começo? Assim, pela história da medicina, pela história de gênero, pelo feminismo, pelas ondas do feminismo, pelo século XX, enfim. E eu vi que você fez aí um caminho, um itinerário, assim, da sua pesquisa muito interessante, né, que traz elementos das transferências, da relação médico-paciente, e vê muito a potência do sofrimento, né, para a potencialidade, assim, da escrita, da discussão e do nosso protagonismo feminino para produzir novos lugares de reconhecimento do cuidado, né. Eu achei muito bonito isso, e eu queria mesmo entender, assim, o seu caminho, assim, o que te motivou a, a fazer esse caminho, assim, né? Foi a partir, enfim, do seu encontro com a sua dor, foi através das mulheres médicas de família que te inspiraram, porque eu vejo que o nosso caminho é muito solidário, né? Assim, eu vejo que a gente se faz coletivamente, mas é sempre transpassado pela dor, né? E é tão difícil a gente valorizar a dor e o caos, como você trouxe, né? Então, eu queria te perguntar especificamente, assim, nesse se produzir como pesquisadora, como foi isso, assim, enfim, esse seu encontro epistemológico aí com esse encontro da beleza da dor, assim, pelo menos eu escutando você, a beleza da dor e a potência da dor, né, que você conseguiu transformar aí de uma forma muito linda. Que pergunta bacana. Na verdade, Ana, a minha pesquisa de mestrado, como eu comentei, ela não teve esse olhar, ele não teve esse recorte de gênero, né? O caminho que eu fiz foi totalmente um caminho, assim, da minha vivência mesmo. Então, o que eu me interessei por pesquisar foi a partir do que eu via acontecer, que tinha tudo a ver com sofrimento, porque, na verdade, eu vinha muita barreira sendo colocada para os pacientes, muita barreira de acesso, muita barreira de cuidado, muito cuidado desumanizado, e eu ficava, gente, mas por quê? Por que que as pessoas agem assim? E aí eu cheguei nessa questão da alienação, as pessoas agem assim porque elas estão desconectadas de fato com o que elas estão produzindo, né? E E de aí eu fui si, estudar. né, E de si, né? Justamente, está desconectado de si, você vai estar conectado com outro ser com humano o como, né? trabalho, e com o outro. É. E aí eu fui estudar alienação e por isso, né, cheguei a fazer as entrevistas e tal. Essa lente de gênero, ela me veio depois, né? Depois que eu já tinha escrito, assim, estava na época de defender, acho que eu já tinha defendido, inclusive, estava publicando já o livro. Eu conheci um grupo de mulheres incríveis, que são as Adelaides, que é um coletivo feminista que eu participo, e
isso foi entrando mais na minha vida, mais fortemente, assim, esse olhar, né? Começar a colocar esse olhar para tudo. Hoje eu não consigo olhar para nada que acontece sem colocar a lente de gênero, né? A gente, depois que faz essa modificação, não tem mais como É não sem volta. enxergar dessa forma, é sem volta. E aí, é um caminho que eu ainda estou fazendo, na verdade, né? Desses atravessamentos aí, e que nos aproxima mesmo, né? É um caminho muito bonito, eu acho, quando a gente faz ele olhando verdadeiramente umas para as outras. E isso ficou ainda mais intenso quando eu virei mãe, porque aí a gente vive, assim, depois quando a gente acha que a gente é a feminista e que tá de boa, né, assim, não imagino se eu vou deixar sofrer alguma questão de patriarcado aqui na minha vida, jamais, né, jamais. E de repente você vira mãe e você vê que não, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Por mais parceiro que o companheiro seja, e é parceirão, assim, tirou licença paternidade aí de 9 meses, por mais que eu esteja cercada de mulheres incríveis, não tem jeito, né? A maternidade, ela escancara o patriarcado na nossa cara, assim, toma. E aí isso ficou mais intenso ainda na minha vida. Então eu tô achando muito legal fazer esse caminho, porque, como eu falei, vai virar um capítulo do meu doutorado agora, porque no doutorado eu estou continuando a estudar alienação do trabalho, e aí eu acho que não tem como mais eu não falar sobre gênero, né? Eu vou ter que falar, então, das especificidades. E aí, se você quiser trocar um pouco, né? São coisas diferentes, mas eu acho que tem vários pontos em comum, pelo que você me descreveu aí. Sim. Eu vou achar muito bom. A gente troca depois figurinha. E você vi que tem mais perguntas, mas só para fechar isso, assim, eu vejo que o que mais me estimula nesse processo do estudo e de leitura, o que mais me motiva é ver outras mulheres, é sentir, assim, a proximidade das colegas e poder fazer essas trocas, assim, inspiradoras, né? Sim, isso é Realmente, muito bom mesmo. muito obrigada. Eu que agradeço. Vai lá, Tita. Gente, desculpa, Pode? já tem gente. Eu queria fazer duas reflexões, na verdade, Lili, te ouvir um pouquinho. Eu fiquei nessa questão, o sofrimento, de fato, eu acho que ele tem uma potência, mas eu fico pensando que a potência deles, talvez máxima, só se você tiver um espaço ou um coletivo ou alguma outra coisa que te faça extravasar, porque se ele pode também ser um fator de risco, vamos pensar, se você fica sozinha com o teu sofrimento. Então, eu queria saber se na tua pesquisa você fez algum olhar ou algum recorte, que se profissionais que têm algum coletivo ou participam de algum espaço que permita essa reflexão, ou esse extravasamento, se eles tinham alguma proteção, porque no meu ponto de vista, eu acho que acho que tem a ver um pouco com o que você trouxe do Adelaide aí, né, de provocar a gente a refletir algumas coisas. Queria te ouvir em relação a isso. E eu também fiquei pensando, porque você trouxe muito para você de não ter trazido o recorte no teu mestrado, mas talvez tenha uma coisa estrutural aí, né, de onde é o programa, quem é o orientador, se fosse uma orientadora mulher, será que isso não ia surgir? Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Fiquei provocada aí. Delicada essa do orientador, hein? Ainda mais quando o orientador ainda é orientador do doutorado. Não, mas de fato, teria sido muito diferente se fosse, sim, né? Depois, eu entrei num grupo de mulheres lá na própria Unicamp, as bruxas da FCM, como a gente gosta de se chamar. Não estou podendo participar ultimamente, mas sim, aí a gente começa a ir por outros lugares, né? Enxergar de outras formas. E é isso, a partir de um referencial que é criticado por isso, né? Que é o referencial marxista, que é maravilhosa, obra importantíssima, essencial, mas que falha, né, em não ter esse recorte de gênero. Claro, tem uma questão temporal aí, mas que bom que outras mulheres marxistas, pesquisadoras marxistas, estão resgatando isso e fazendo questão de fazer esses apontamentos, né? Então, sim, tem isso tudo mesmo. Já em relação à sua outra pergunta, eu acabei falando só da atenção primária como um lugar de uma prática mais reflexiva por conta do território, mas com certeza
as reuniões, os espaços coletivos da atenção primária apareceram sim como fator de proteção em relação à alienação. Tanto os espaços coletivos de reunião de equipe, que é o mínimo, né, que tem que ter, quanto os espaços com a comunidade, então Conselho Local de Saúde, colegiado gestor, todos esses espaços apareceram sim, porque todos os médicos da pesquisa que participavam, eles tinham outra relação com o trabalho, com o cuidado, com a comunidade, e aí a gente não sabe, né, a via de mão, assim, com certeza, com a reunião de equipe a gente sabe, porque ela é obrigatória para todo mundo. Quando você tem uma reunião de equipe que é potente, você vê uma diferença nos trabalhadores, né? Agora, em relação a outros espaços que são facultativos, como um conselho local, como um colegiado gestor, a gente já não sabe o que veio primeiro, né? Se é uma pessoa mais reflexiva que se propõe a participar daquele espaço, ou se ela caiu ali e aí isso a modificou, a transformou. Mas seja uma coisa, seja outra, com certeza faz diferença, sim. Acho que não tem como mesmo, a gente não pode ficar sozinha nesse sofrimento todo, né? Isso eu via muito que a gente fez recentemente, que é parte da minha pesquisa de doutorado, um curso de saúde da família para trabalhadores da atenção primária de 3 municípios. E aí esse curso ele foi no Método Bales, Paideia, a gente fazia reuniões de 4 horas toda semana, e 2 horas dessas reuniões era discussão de caso. E isso vinha muito, assim, vinha muito. Tinha médico que não conseguia fazer visita domiciliar, e não é porque não era engajado com o trabalho, que não era implicado, era muito implicado, mas simplesmente não conseguia ver aquilo, né? Ser atravessado por aquela violência. Agente comunitário que não conseguia também se envolver direito com a comunidade, que se renegava a atender algumas famílias. Por quê? Aí quando a gente ia, né, conversando, ia aparecendo por conta dessas transferências, por conta dessa violência toda. E aí não tinha espaço para discutir este tipo de coisa na reunião. A reunião era protocolar, era para passar caso, para discutir protocolo, para discutir processo de trabalho, e nunca era para falar, gente, e aí, como a gente está se sentindo em relação àquela família? Né, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir cuidar deles? Vamos olhar para a gente? Né? Como que isso nos atravessa? Se a gente não olha, né, se a gente não tem esses espaços de discussão, vira um trabalho vazio, né? Fica vazio, porque a gente não dá conta, sozinho a gente não dá conta. Pode abrir o áudio e perguntar, tá, gente? Gente, boa noite. Eu queria falar ali antes, na verdade, também um comentário, né, uma partilha, assim, Lilian, que bom te ouvir, né, que fiquei muito feliz, assim, acho que cada vez mais completo, né, essa possibilidade, essa capacidade de visão, de leitura, assim. Tchau. E como várias de nós, né, e o que eu fico refletindo, assim, quando eu discuto, né, e que eu acho que vai ao encontro, assim, desse comentário que a Tita faz, quando a gente está atenta a essa questão de gênero, a gente tem que estar muito vigilante mesmo, né, um nível de atenção e de tensão que a gente se coloca, que a gente precisa desses espaços coletivos. Eu não acho que esses espaços coletivos sejam naturais, assim, eu acho que a gente tem que fomentar a existência deles sempre, né. O espelhamento, claro que a dor do feminino nos traz, né, e faz a gente se fechar, e ele precisa de um lugar de aconchego mesmo, ele precisa de um lugar de acolhida para se transformar em algo produtivo, né. E tem uma leitura muito interessante que tu faz também, que tu já começa a fazer na tua tese, eu acho, na tua dissertação, e eu acho que agora na tese, né, essas trocas que a gente vem fazendo, que é o lugar que as instituições ocupam nisso. A sociedade está dentro dessa lógica androcêntrica, né, e as instituições seguem isso. Então, quando está falando da medicina, quando está falando da clínica, quando está falando da educação, né, a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre isso, quanto à educação médica, e não é só a médica, né, que na ocasião a gente falava dessa, eu sou psicóloga de formação, passei pela mesma questão, né. Então, eu acho que tu traz, assim, com riqueza isso, e é bem importante a gente explorar pelos 2 motivos, né, para a gente ficar atenta nas instituições que a gente está inserida e para a gente também poder criar essas soluções coletivas. E olhar para isso dentro da maternidade, eu acho que
tu termina falando isso, que é uma coisa que liga a muitas de nós aqui, porque algumas mulheres já falaram, né? Meu filho está dormindo, vou falar baixo, meu filho está aqui do lado, precisar sair correndo, acho que é uma hora que as coisas vêm muito à tona. E aí, o nível que a gente está vivendo de organização da sociedade mesmo, assim, o quanto isso oprime, né, o quanto isso diferencia as mulheres, 50% das mulheres do Brasil perderam seus empregos durante o momento da pandemia, né? Acho que é uma informação muito séria, é um acontecimento muito significativo, então a gente tem mesmo que olhar para os lados e acolher e produzir movimentos como esse que a gente está agora aqui, né, de se escutar, de se ver. Então, acho que a tua pesquisa contribui para caramba nisso, assim, para a gente aprender a apurar o nosso olhar para as instituições que a gente está inserida e para o cuidado que a gente tem que ter umas com as outras. Muito bom, assim. Era mais uma partilha mesmo. E eu espero que esse doutorado aí venha com tudo, porque a gente está precisando cada vez mais desses saberes, dessas falas, dessas belezas florescendo. Obrigada, amiga. Foi gostoso te ouvir, sempre é. E foi bom ver o João também. Me fez lembrar que tinha outra coisa que eu ia comentar na fala, e aí eu acho que talvez a gente tenha que encerrar, para não ficar tarde, para Evelyn começar a fala dela, que é o lugar de privilégio, né, que a gente tem como, de potência, na verdade, estou dizendo privilégio no sentido de potência aqui, né, porque eu não vou nem começar a falar de privilégio. No sentido de potência, o lugar de potência que a gente tem como médica de família e comunidade, né, como médica, estando inserida na atenção primária, mesmo que não seja MFC, de produzir isso mesmo, né, se a gente tem essa preocupação, se a gente tem esse cuidado, se a gente tem esse olhar, a gente produzir esses espaços não só entre nós, trabalhadoras, né, não só entre a nossa equipe, não só dentro da unidade, mas para fora, né, nos territórios, a partir desses encontros, por exemplo, de mães, né, a partir, enfim, de vários encontros, né, a Katana, muito melhor para falar disso do que eu, né, com a experiência dela, mas eu acho que a gente está num lugar de potência para poder fazer isso, então, usar, né, dessa potência, usar desse nosso lugar, para poder tentar construir essas comunidades de mulheres. Tem muitas experiências maravilhosas, assim, no Brasil, de comunidades de mulheres que, como as comunidades se empoderam e conseguem diminuir a violência de gênero, violência doméstica que as mulheres sofrem, né, no território. Então, tem muita potência esse tipo de troca entre mulheres, né? Tanto em questões mais subjetivas mesmo, da gente se reconhecer nossas dores quando a gente vê que não é só nossa, que a gente não é louca sozinha, né, quanto disso mesmo, de partir para ação e produzir ações mesmo de empoderamento na própria comunidade, né. Então, achei legal que a Katana me lembrou aí de tocar nesse ponto. Obrigada. Eu tenho uma pergunta também. Obrigadão, Lilian. Se ninguém tem mais perguntas, acho que a gente passa para a Evelyn, para a gente falar um pouco mais sobre outras iniquidades. Eu percebi que eu não me apresentei, né? Mas acho que, enfim, Carolina Regada, sou médica de família e comunidade, e eu estou aqui porque eu estou na co-coordenação do GT, Mulheres de Medicina de Família e Comunidade. Já vou abrir. Junto com a Tita e com a Denise e com a Bruna. Mas, enfim, passando a palavra para a Evelyn, que é a mais importante. Tá. Eu também tenho uma pergunta, e eu vou fazer minha pergunta primeiro, depois eu começo a falar. Lilian, achei demais, assim, muito boa a sua fala, né? Incrível, e a gente aprende muito. E eu acho que é muito bom quando a gente traz também uma perspectiva marxista e traz a lente de gênero e mostra que isso é possível de ser colocado em diálogo, né? E eu gostei muito disso que você falou, assim, a gente não quer ser feminista liberal, né? E ser a dona do hospital que vai negar a vacina para, né, para auxiliar de serviços gerais e tal. E aí eu fiquei um pouco me perguntando, assim, qual a experiência que tu já teve, se já passou, assim, nesses grupos, né? Uma coisa que já aconteceu comigo mais de uma vez, de tentar problematizar em reunião de equipe ou em outros espaços, assim, por exemplo, casos de violência, né, e tentar trazer essa perspectiva no sentido de, não é a mulher que quer continuar na relação,
né? Não é, nosso papel não é fazer esse julgamento e tal, e de ver muitas mulheres reproduzindo o discurso machista ou reproduzindo essa coisa, mas tem mulher que quer, mas ela não quer sair dessa relação, não, né? Assim, de ver muita reprodução, assim, né? E às vezes eu me senti meio tipo, tá, como é que eu começo aqui, né? Assim, por onde que eu vou, assim, né? Porque eu também não quero assumir uma postura do tipo, tá, então agora eu sou aqui a feminista, eu vou dar uma palestra aqui para vocês, né? E como que a gente faz esse diálogo? Como que a gente bota isso em questão, sabe? Que muitas vezes está tão arraigado, assim, né, em outras mulheres. Olha, é desafio demais, né? Porque, assim, tem experiências diferentes, né? Na minha experiência, tanto como médica na atenção primária, como gestora na atenção primária, eu achava muito difícil. Felizmente, principalmente como gestora, eu tive muitas parcerias ali, porque aí eram 4 equipes, aí fica mais diverso, tem mais gente, então sempre outra pessoa ajudava aí trazendo esse olhar e discutindo nas reuniões maiores. Mas como médica em equipe, é mais difícil, né? Porque são poucas pessoas e a gente acaba assumindo esse papel. E aí a gente fica sempre com o discurso. Aí quando a gente vai começar a falar, o povo já, lá vem. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer vir com delicadeza para tentar realmente construir esse olhar em conjunto. Não sei como fazer isso. Eu acho que realmente é passinho de formiguinha, né? Eu acho que trazer uma problematização um dia, trazer outra, e talvez, acho que muito do nosso exemplo, né? Do cuidado que a gente vai tendo com aquela paciente, e eu acho que isso vai contaminando aos poucos as pessoas da equipe como um todo. Né? Elas passam a enxergar aquilo de outra forma na medida que o caso vai se desenvolvendo. Agora, uma experiência interessante que eu acho é no curso, né, que eu acabei de comentar, o curso de saúde da família. No curso, a gente tinha mais liberdade, porque eu não estava ali, eu não era parte da equipe, né, eu estava ali como apoiadora daquele grupo. E aí era muito possível fazer essas discussões, e o tanto de mudança que isso trazia, que trouxe ali nos discursos ao longo de 1 ano e meio de curso, no final a turma já não era a mesma que começou mesmo, né, isso, os julgamentos morais começaram a ser percebidos, muito julgamento moral, né, essas questões de transferência também, né, de finalmente a pessoa conseguir olhar, tá bom, na verdade eu faço isso dessa forma, porque isso me toca, porque me remete a uma questão que eu vivi, ou a minha família, e aí passar a agir de forma diferente. Então, isso é muito mais possível. E uma conclusão que a gente chegou, né, eu com a minha turma ali, cada turminha tinha 20 pessoas, né, então eu com o meu grupo de 20 pessoas, a gente chegou a uma conclusão de que tinha que ter apoio institucional mesmo, que seria a análise institucional, né, estou falando de apoio institucional por conta do método Paideia. Nas equipes de atenção primária, não dá para ficar sem, porque é importante levar para a discussão com alguém de fora para mediar essa discussão, porque a equipe fica viciada em torno de si, né? E aí, eu não sei nos municípios que vocês estão, mas em Campinas, que foi a minha principal experiência, o apoio institucional virou supervisão. Eles iam lá para ver se estava todo mundo chegando no horário certo, estava todo mundo trabalhando com jalecos, estava todo mundo fazendo o que tinha que fazer. E o apoio mesmo, de discutir, de ajudar a mediar essas conversas, deixou de existir. Quem fazia esse papel, muitas vezes, era o apoio matricial, que aí estava ali mais para conduzir os casos junto com a gente, mas que virava às vezes o psicólogo da equipe, né, virava o psicólogo da equipe, não participante da equipe, né, cuidava da equipe, e isso é muito desgastante para o profissional que faz o matriciamento também, né, que faz o apoio, porque não dá para ele cuidar da comunidade e da equipe, sendo que ele é parte da equipe, então ele não está também, não tem esse isolamento, né, esse distanciamento, na verdade, esse distanciamento que um apoiador devia ter. Então, eu acho que é muito difícil mesmo, acho que é um desafio e a gente vai construir juntos essas respostas, né? Porque não tenho não, só quis contar das minhas experiências mesmo. E aí acho que agora a gente pode te ouvir, né? Tá certo. Bom, gente, então, meu nome é Evelyn, eu sou... Aí, Evelyn, só, desculpa, eu acabei não agradecendo, né? Então, obrigada a todos vocês, obrigada por assistirem, obrigada pelas perguntas, achei muito bom a gente debater um pouco e muito obrigada pelo convite, foi um prazer mesmo. Agora vamos ouvir a Evelyn. A gente aqui te agradece, né? Porque foi, assim, fantástico. Acho que a gente vai ter que repetir outras vezes. Então, meu nome é Evelyn, eu sou médica de família e comunidade, sou gaúcha, mas moro aqui no Rio de Janeiro já faz 7 anos. Trabalho num
uma clínica da família, né, que é esse nome chique aí do Rio de Janeiro para posto de saúde. E estou nessa mesma clínica já faz 4 anos. E na minha pesquisa do mestrado eu pesquisei um pouco a questão da violência íntima, né, a violência nas relações de intimidade. E aí, como a ideia era a gente falar um pouco da violência de gênero no contexto do trabalho, eu fui dar uma estudada. E aí eu trouxe alguns slides para compartilhar com vocês, para não esquecer, assim, das coisas, né, para não esquecer de nada. E aí vou compartilhar aqui minha tela, e vocês me dão um ok para me dizer se estão conseguindo ver. Deixa eu botar aqui. Tá dando para ver, pessoal? Então, como a Carol comentou no começo, né, a nossa ideia enquanto GT era a gente fazer essa conversa pensando no mês de março, né, que é o mês de luta da mulher trabalhadora, e eu acho que é importante a gente ressaltar também a origem, né, do 8 de março, que foi nesse contexto de luta das mulheres trabalhadoras. Então, é nesse contexto que a gente celebra esse mês, né, como um mês de luta mesmo das mulheres. E aí agora a ideia é a gente falar um pouquinho dessa questão, então, da violência de gênero no trabalho. Eu trouxe aqui para a gente começar um poema de uma das mulheres que participa do Slam das Minas aqui do Rio, chama Lian Tai, o nome dessa mulher. Se uma mulher não é da vida, ela é de quem? Chamam as mulheres da vida, chamam as putas de mulheres da vida. Quisera eu ser da vida. Se uma mulher não é da vida, ela é de quem? De um homem? Bela, recatada, do lar, bela adormecida, salva por beijos não consentidos, bela e a fera, aprisionada num palácio, apaixonada pelo seu raptor, é isso que chamam de amor? O homem é da vida. A mulher não pode, porque ela tem que ser do marido. E para isso deve ser bela, adormecida ou amordaçada. Se não, coitada, é mal amada, nem serve para ser propriedade privada. Quantas vezes você, mulher, fez sexo sem tesão, em troca de amor ou por alguma possibilidade de afeto, dizendo que isso é que é o certo, enquanto recolhe as meias do cara pelo chão? Chamando a puta de coitada. E ela que é remunerada. Porque isso que você faz dentro de casa, mulher, é trabalho. Isso que você faz na cama é trabalho, isso que você faz o dia inteiro é trabalho, 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 em dupla, em tripla jornada. Te disseram que era amor, né? Era cilada. Então, sobre essa questão da violência de gênero no trabalho, na verdade, a violência de gênero está em muitos contextos da sociedade, né? Então, quando a gente pega esse viés da violência no trabalho, podem ter vários tipos de violência. E aí eu vou enfocar em algumas coisas específicas, porque é muito assunto, né, para a gente não se delongar tanto. Mas eu quis colocar aqui uma série de coisas que a gente pode pensar em discutir mais aprofundadamente, né? Tem a questão do assédio moral interpessoal e organizacional, que eu vou falar um pouco mais para frente, do assédio sexual. E eu acho que é muito importante, eu tenho aprendido muito, né, com as nossas companheiras do GT de Saúde da População Negra, a questão da gente discutir o racismo e de racializar as discussões, né, isso para mim tem sido um grande aprendizado. E aí a gente tem, então, dentro dessas violências no trabalho, a gente vê o racismo institucional, né, o racismo que é incorporado pelas pessoas nos serviços, tanto nos serviços de saúde, quanto em outras instituições, né, nas instituições de educação, nas instituições do serviço público, como isso está atravessado na nossa sociedade, né, e está dentro das instituições.
e também a violência institucional contra as mulheres indígenas, né? E aí a gente vê, assim, relatos muito comoventes de como muitas mulheres se sentem vitimizadas e revitimizadas, né? Então, às vezes tem uma questão de violência doméstica e aí essa mulher indígena vai procurar um atendimento e aí ela é revitimizada nesse serviço onde ela procurou ajuda, né? Aí tem a questão da LGBTIQIA+, é difícil, né? São muitas letrinhas, né? Da homofobia, representando esses outros tipos de preconceito, discriminação, né, contra a orientação sexual. O bullying de pessoas mais jovens e inexperientes está listado lá em alguns lugares como uma dos tipos de violência que a gente pode sofrer. O capacitismo, né, das mulheres que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual. Discriminação pelas práticas religiosas, a própria violência física, que talvez não seja tão comum, mas também está presente, né, no trabalho, o abuso de poder, a violência psicológica e o cyberbullying. E aí, eu acho que é importante a gente delimitar que os conceitos, né, o que é a violência de gênero, né? A OMS, ela trabalha esses dois conceitos como sinônimos, então, a violência baseada no gênero e a violência contra a mulher, que seria, então, essa violência que é baseada na questão de gênero, então, contra a mulher por ela ser uma mulher, que resulta ou que tem potencial de resultar no dano físico, sexual ou mental, incluindo as ameaças de tais atos, coerção, privação arbitrária de liberdade, tanto na vida privada como na vida pública. E aí, uma das coisas que mais me marcou pesquisando sobre esse assunto da violência no trabalho é a questão do assédio moral, né, da prevalência do assédio moral e de como a gente ainda tem muito campo para estudar sobre isso. Então, qual que é o conceito do assédio moral, né? Uma conduta abusiva manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade, à integridade física ou psíquica de uma pessoa ou pôr em perigo seu emprego, em última análise, desfigurar o ambiente de trabalho. E aí, o assédio moral institucional, o agressor é a própria pessoa jurídica, né? A própria instituição, que por meio dos seus administradores utiliza uma política de gestão desumana para aumentar seus lucros, causando uma cultura institucional de humilhação. É um processo contínuo de hostilidades, com o objetivo de aumentar a produtividade, diminuir custos, reforçar espaços de controle ou excluir os trabalhadores que a empresa não deseja manter. Então, a gente vê também alguns casos de demissão sem justa causa, ou individualmente ou coletivamente. E acaba resultando, sim, né, em descompensação da saúde dessas mulheres que estão sofrendo essas violências no trabalho. E aí eu quis trazer alguns dados, assim, para a gente ter uma ideia, né, sobre isso. No dossiê Mulher 2020, já faz 15 anos que eles publicam esse dossiê Mulher, o Instituto de Segurança Pública. E ele trouxe vários dados muito interessantes, assim. E aí eles citam esse trechinho da Lei Maria da Penha, que é muito legal, né, que são asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, né, e como que isso está lá no papel, né, que a gente tem as condições do exercício efetivo dos direitos da vida e o quanto a gente é privada desses direitos tão frequentemente, né. E aí não tem como a gente falar sobre assédio moral, assédio sexual, se a gente não falar sobre a cultura do estupro, né? O que é essa cultura do estupro? É essa tradição patriarcal, né, que constrói essas relações desiguais. E aí o homem, ele pode ter um desejo sexual que ele precisa satisfazer de qualquer modo, a qualquer momento, e a mulher está condicionada a se sujeitar a isso, né? E a cultura, então, da mulher se submeter e da submissão e do papel só reprodutor e de realizador dos desejos do homem, né? E aí a questão do controle da sexualidade feminina, né? Que aí a gente vai ver que tem essa questão da família, então a mulher, ela é destinada, né, a constituir família e a zelar pela sua família, né?
E aí a gente precisa entender que a cultura do estupro que tem na nossa sociedade, ela vai gerar um aumento, né, vai gerar a banalização desses casos de assédio sexual no trabalho, de importunação sexual, né, essa objetificação sexual. E aí tem também o controle da sexualidade feminina como o controle dos corpos, né? E aí a gente tem isso que a gente comentou, né? Da questão do anticoncepcional, de reduzir a mulher também a genitália, né? Ao aparelho reprodutor. E aí a gente tem a divisão sexual do trabalho, né? Então, os homens acabam ficando mais na esfera pública e as mulheres na esfera privada. E aí alguns exemplos aí rapidinho sobre o que a gente está falando quando a gente fala de assédio e de importunação sexual. O conceito da importunação sexual significa uma prática contra alguém sem a anuência de um ato libidinoso, né, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. E aí, o que se viu é que os estudos mostraram, né, esse estudo aqui é de 2019, 1.154 mulheres só no Rio de Janeiro, né, então, em média, 3 mulheres com importunação sexual por dia, só no estado do Rio, que acontece com mais frequência de segunda a sexta nos períodos da manhã e da tarde, que é o momento que as mulheres estão indo para o trabalho, né? Indo ou voltando do trabalho. Então a gente começa sendo importunada sexualmente no trem, né? No metrô, no ônibus, e aí a gente chega no trabalho e diz, ufa, eu cheguei no trabalho. Não, né? Chega no trabalho e aí muito frequentemente a gente acaba sendo, né, vítima do assédio sexual. Ver aqui uma lista de coisas, né, gestos ou palavras de cunho sexual, chantagens de manutenção do emprego ou de promoções em troca de favores, ameaças de represália em troca de sexo, conversas invasivas sobre sexo, piadas de cunho sexual e exibição de poder hierárquico em troca de encontros. Isso é só um exemplo, né? E aí aqui tem uns dados sobre esse dossiê mulher que eu comentei, do Rio de Janeiro, né? Só em 2019 a gente teve 183 vítimas. Isso é o quê? São as mulheres que registram, né? São as que vão lá fazer uma denúncia, né? E aí a gente vê aqui que a maioria são mulheres brancas, solteiras, de 12 a 59 anos, e eu fico me perguntando, será que isso acontece mais em mulheres brancas? Ou são mulheres brancas que estão denunciando mais, né? E aí a gente, quando discute o assédio sexual no trabalho, 35% dos autores do assédio sexual tinham relação ou patrão, ou colega de trabalho, ou professor da vítima, né? Então, assim, 1/3 dessas que denunciaram. Então, é muita coisa, né? E aí, assim, em alguns grupos tem sido mais comum a gente falar desses termos. Eu não gosto muito de ficar reproduzindo esses termos em inglês, assim, mas como está muito comum, eu achei que também não podia deixar de falar, né, desses 4 termos, né, interrupting, mansplaining, appropriating e gaslighting, que são formas de violência psicológica que acabam sendo mais sutis no dia a dia e que aí muitas vezes é aquela história de a mulher está exagerando, não é bem assim, né, e a gente vê isso acontecer com muita frequência. Né? Então, a mulher não consegue terminar as suas frases porque são interrompidas pelos homens que estão na mesma reunião, né? Ou, às vezes, o homem fica te explicando algo que você já sabe, né? Mas fazendo questão de te explicar como se você tivesse dificuldade de entender. Ou um homem se apropriar de uma ideia, né? Você dá a ideia, ninguém te dá bola. Aí, quando você vai lá e terminou de falar a sua ideia, o homem repete a mesma ideia que você falou, e aí todo mundo, nossa, que ideia maravilhosa. E essa questão de ela tá louca, né? Que é muito comum, que é assim, você tá louca, não. Quando a mulher, então, vai falar que tá rolando algum assédio, que tá rolando alguma coisa, acaba que ela que é errada, assim, né? Então,
queria compartilhar com vocês, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a apresentação também, que tem alguns links de fontes dos estudos e das cartilhas. Tem 3 cartilhas aqui bem interessantes sobre assédio sexual, sobre violência de gênero no trabalho, e tem um ABC da violência contra a mulher no trabalho. Nesse do ABC, ele falava isso, ó, a cada 1 segundo uma mulher é vítima de assédio no Brasil, e a cada 4 segundos uma mulher é vítima de assédio no trabalho. É muita coisa, né, gente? E segundo esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, a cada 2 horas houve um registro de assédio sexual no Brasil. Então, a gente está falando de coisas muito prevalentes, né? Que muitas vezes a gente, como médica de família, não estuda na faculdade como deveria ter estudado, né? E às vezes estuda até doenças mais raras, que não são tão comuns, e passa horas, né, estudando essas coisas. E aí a gente tem implicações macro, né? O aspecto da violência, ele desorganiza a classe social, né? A violência no trabalho, porque você está sofrendo aquele assédio, você não vai ter coragem de se organizar para combater aquilo, né? Você fica com medo de perder o emprego, você fica com medo de sofrer alguma represália, de não conseguir além de perder o emprego, depois não conseguir um outro, né? E aí tem essa coisa da culpabilização, né? De culpabilizar a trabalhadora, de culpabilizar a mulher, né? Então, além de fazer o assédio, ainda culpa ela pelo que ela está sofrendo, assim. E aí a questão também do trabalho remunerado e não remunerado, né? Que a gente acaba acumulando enquanto mulher os trabalhos de cuidar da casa, de cuidar das crianças, né? E que isso muitas vezes não está registrado, né? Então, quando a gente vai comparar o homem e a mulher quanto que trabalha por dia, a gente vai ver que o trabalho produtivo e o não reprodutivo, né, não remunerado, é muito desigual, assim, né? E isso também a gente tem que considerar quando a gente está falando de violência de gênero. E aí, choveu um pouquinho no molhado, né? A diferença da licença maternidade para a licença paternidade. A gente vê que tem alguns poucos países no mundo que já conseguem ter a mesma quantidade de licença para os 2 gêneros. Em 2019, tem esse dado de 47% de diferença salarial, com os homens ganhando em média R$ 3.943 e as mulheres R$ 2.680. E menos cargos de liderança, de CEO e tal. E aí, nas trabalhadoras da saúde, né, conversando essa semana sobre a apresentação e tal, a Tita fez uma provocação, eu achei legal, fui procurar um pouco, né, e aí o assédio moral no trabalho no setor saúde não tem muitas pesquisas, então é um assunto interessante para a gente debater e da gente pensar enquanto GT. Encontrei esse artigo de 2008, então ele é bem antigo, né, foi antes da expansão da atenção primária no Rio, por exemplo, né, ele pesquisou o setor saúde no Rio de Janeiro, mas quando você vai olhar na metodologia, eles foram para hospitais, um posto de saúde, um centro municipal de saúde, então não é um trabalho da APS, assim. E eles também não destrincharam, assim, teve diferença no assédio entre os trabalhadores da PS ou do hospital, todo mundo ficou no mesmo bolão. E aí, ali, eles viram que 16% das mulheres e 18% dos homens já tinham sofrido assédio moral no trabalho. E aí eu fico me perguntando, será que as mulheres sofrem menos assédio ou será que elas reportaram menos, né, nesse questionário que foi feito? E aí a gente tem esse outro artigo bem bacana, que ele fala sobre o assédio moral no ambiente de trabalho nas unidades básicas de saúde. E aí eu selecionei essa frase para botar aqui, que é: os gerentes de unidades de saúde não identificam um assédio moral no seu trabalho. Quer dizer, foi perguntado sobre assédio moral, os gerentes sabem o que é, mas eles acham que não são assediadores. E aí a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente vê muitos fenômenos de assédio moral nas unidades de saúde por parte das gerências e que muitas vezes é muito difícil
dos próprios gestores se reconhecerem, né? Perceberem que estão sendo violentos, né? Que estão sendo assediadores. E aí vem aquilo, né? Tá, então o que a gente faz com isso, né? E aí vou deixar um pouco a provocação para a gente discutir. Esse aqui é o modelo ecológico de compreensão da violência, que é chancelado aí pela OMS já há muitos anos, e esse artigo, um artigo do Lancet bem legal, que ele fala um pouco de lições sobre a prática, né, de lições que vieram da prática, e de sugestões de intervenções, assim, né, como que a gente pode enfrentar a violência contra a mulher. E aí aqui é o nível individual, o nível interpessoal, o comunitário e o nível da sociedade. Então aqui fala um pouco na parte de cima dos problemas, e aqui fala um pouco sobre como enfrentar, né? Então a questão de empoderamento, de aumentar as oportunidades para as mulheres, né? De discutir a questão do machismo também, né? Das masculinidades. Aqui no nível interpessoal, a questão da reflexão crítica, de trabalhar as habilidades das pessoas, né? De ter organizações e de ter pessoas que respondam a essa violência. Então, de ter instituições que possam atender, né, as mulheres vítimas de violência. Eu fiquei pensando nisso, assim, tinha um estudo que falava de um grupo que as mulheres iam, frequentavam, elas tinham LER, DORT, e aí elas eram atendidas num lugar de saúde do trabalhador, assim, de saúde ocupacional, e aí elas participavam de um grupo terapêutico, e aí esse trabalho, ele mostrava um pouco das histórias de sofrimento dessas mulheres. Então, quem que sabe, né, de um lugar, assim, que a gente tenha para referenciar as mulheres, para referenciar as pessoas, né, para ter um atendimento, assim, né, qual que é o serviço de saúde que tem isso, né? No nível comunitário, tem então a gente pensar em ações coletivas, em educação popular, na educação também, né, naquilo que a gente estava falando de educar crianças feministas, né, e no nível da sociedade, campanhas públicas, né, ter uma infraestrutura que suporte, ter uma questão legal também, né, então a gente avançar nessas questões legais, a gente ter tido o avanço da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, que foi em 2015, já é um grande avanço, né, então a gente precisa também continuar avançando nesses marcos, e para além dos marcos legais, a gente também tem que avançar no ativismo, né, a gente tem que estar na rua, a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres, né, isso, infelizmente, segue sendo necessário. E aí aqui, só para mostrar que tem um pouquinho o que fazer, né, trabalhar no modelo ecológico, pensar nesses níveis, analisar as relações de poder e sempre levando em conta as questões interseccionais, como eu comentei lá no começo, e fazer esforços coordenados, tanto intersetorialmente, quanto os esforços coordenados entre os níveis de atenção na saúde, né? E aí a gente usar os estudos que já tem, né? A gente tem muita pesquisa sobre violência, tem muita coisa já publicada e que às vezes a gente não consegue articular a teoria com a prática. Estimular o pensamento crítico e a gente fazer programas, né? Pensando na política, nas políticas de saúde, que a gente possa pensar na questão do ativismo individual e coletivo. E aí, para a gente encerrar, eu queria trazer uma abertura de um CD de 2019, CD, ai, velha, um álbum lá no Spotify, da Zélia Duncan, que fala um pouco sobre as mulheres. Chega de abafar os gritos, chega de abusar dos ritos, chega de fingir que acha bom, quando está mal, chega de calar, na hora exata de dizer uma palavra que podia ser a chave de acordar. Princípio da interseccionalidade. Princípio da interseccionalidade. Cada mulher sabe a dor de suas vivências, toda mulher é potência. Possibilidade de vida e transformação. Que toda mulher reconheça sua força. Luta de mulher é corpo, lágrima de sal, canto, rio, garganta aberta que escancara e canta. Histórias como quem cura. Existem as que geram as esperanças no mundo.
e outras que a vida trata com descaso profundo. Mulher é nome dado a quem vai ter que lutar. Para encerrar, queria mostrar essa pirâmide aqui que eu achei bem legalzinha, que estava lá numa dessas cartilhas, né, para a gente acabar com a cultura da violência de gênero, e como que o patriarcado ele está lá embaixo, né, nas raízes, que vai levando a falta de respeito, as piadas machistas, a linguagem ofensiva, a objetificação da mulher, as discriminações, ao assédio, ao abuso, ao estupro e à morte, que é o feminicídio. Então, é um pouco isso aí. Aí estamos aí para conversar, trocar aí uma ideia, fazer perguntas. Garota, obrigada. Muito bom. Eu acho que é importante também, não só essa parte da nossa reflexão de como fazer as coisas diferentes, né? De como a gente vai propor coisas diferentes, é tão importante. E você falou, esses conceitos que a gente traz aqui, eu sei que estão batidos, mas achei que tinha que falar. E eu vejo a importância também de você poder dar nome ao que está acontecendo, né? Você consegue nomear aquilo que a pessoa vem te reclamar como uma fonte de angústia, sofrimento, e aí você fala, então, muitas mulheres passam por isso, nome é tal, inclusive, e aí ela pode ler, e pode se reconhecer, e pode conversar sobre, é simples, mas é inestimável, talvez, né? E essa ideia da gente fazer esse estudo na medicina de família e comunidade brasileira, eu acho que é sensacional, assim. Mas, enfim, quero ouvir. Pode falar, gente. Abre o áudio e fale. Vou falar, então, Evelyn, foi bom, muito bom te ouvir, assim, provocador, e acho que essa coisa que a Carol trouxe, de relembrar o quanto é importante os conceitos eles têm que estar dentro da gente, para eles poderem ir para a prática, né? Então, a gente tem que ouvi-los muitas e muitas vezes. Eu fiquei pensando, primeiro eu acho que tem a pesquisa aí, eu acho que é uma bola quicando, que eu acho que o GT, se alguém não quiser estudar especificamente, o GT pode pensar em fazer algum questionário, alguma coisa, pode ser um produto do trabalho do GT, né? A ideia é que os grupos de trabalho da sociedade, de fato, produzam sobre os temas aos quais eles se dedicam. Então, eu acho que a gente pode, nas próximas reuniões do GT, talvez pensar na construção de um questionário, alguma coisa que a gente faça online para as mulheres. Eu acho que a gente pode pensar, a gente não esquecer disso, assim, eu acho que queria colocar isso. Uma outra questão, eu vou fazer um convite já, vai ter uma outra atividade do GT, dia 30, o GT que apoiou a construção, a gente não vai estar especificamente as coordenadoras presentes, mas vão estar 2 mulheres falando sobre o ensino na graduação de medicina em relação às questões de gênero, né? Então, vai estar a Rafaela, de Pernambuco, e a Ana Karen, da Bahia, da Federal da Bahia, do sul da Bahia. Já fica o convite, porque, de fato, na nossa graduação, a gente vê muito pouco isso. E as 2 têm experiências de como introduzir isso no papel da medicina de família, em trazer as questões de gênero, do sexismo para dentro da graduação. A gente quer discutir um pouco quais são essas diretrizes. Então, acho que fica o convite aí para quem está aqui com a gente. Sim. Foi isso, foi ótimo. E por que eu acho que essa questão que eu te provoquei do trabalho, porque, para mim, o feminismo ele não chegou com a maternidade, né? Até porque a maternidade é muito recente, aqui tem 1 mês. Então, mas ele chegou com o trabalho, como um jeito de eu responder tudo o que eu estava acontecendo num momento que eu fui para um lugar, entre aspas, de poder, né? E aí eu falei, cadê meus pares? Eu estou sozinha. E aí eu fui buscar força e encontrei o feminismo, que eu acho que é uma história um pouco diferente, talvez, da Lilian, que eu fiquei com essa impressão, que chegou mais forte com o feminismo. Então, eu acho que, às vezes, a gente discute no GT como é que a gente conversa com mais mulheres, né? Não só mulheres que já estão tocadas com o tema, e eu acho que, para além da maternidade, que às vezes impera nos nossos grupos, a questão do trabalho pode ser um caminho para a gente chegar em mais mulheres, assim, e por isso que eu
tipo, fiquei provocando nesse sentido, assim. Queria te ouvir, o que você acha, na verdade, dessa minha reflexão? Eu achei muito interessante, né, a gente conversando durante a semana, de perceber, assim, né, como que a violência de gênero, ela tá atravessada nas questões do trabalho, tanto a gente sofre isso, né, enquanto trabalhadora da saúde, a gente vê as nossas colegas sofrendo isso, né, assim, no dia a dia do trabalho, seja pela gestão mais imediata, ou às vezes por uma coisa que vem de cima, assim, né, e aí a gente tem uma cobrança, às vezes, de produtividade e tal, e aí a gente pensar assim, né, tipo, fiz uma busca lá na BVS, muito pouca coisa, né, de trabalho mesmo, assim, no contexto da saúde, no contexto do trabalho em saúde, né, então eu achei bem interessante a gente pensar enquanto GT, né, nessa questão do contexto mesmo da atenção primária, não só as médicas de família, né, enquanto trabalhadoras, mas pensando nas ACS, nas técnicas de enfermagem, né, a gente tem uma maioria de trabalhadoras mulheres, né, na atenção primária e na saúde em geral. E aí, eu acho que realmente, assim, é um assunto que está aí para ser pesquisado, assim, né? Eu acho que realmente tem muita coisa para a gente procurar ainda, para a gente fazer. Eu acho que a gente, enquanto GT, tem muita possibilidade até de fazer uma coisa assim, né? Multicêntrico, faz um questionário no Google Forms e manda, e aí vai vendo o que aparece, né? Eu acho que é uma possibilidade aí da gente fazer. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, pode ir. Eu queria super agradecer por essa noite, esse happy hour. Foi muito bom poder ouvi-las. Queria deixar o convite, quem ainda não conhece o grupo de trabalho, a gente tem Instagram, a gente tem algumas publicações. Esse mês de março, a gente fez algumas publicações semanais contando histórias de médicas de família e comunidade que elas viveram nos seus trabalhos para incitar o debate mesmo, culminando com hoje, e essas duas apresentações maravilhosas, que eu acho que trouxeram muitas reflexões para o nosso dia a dia e alguns caminhos para a gente seguir. Enfim, só agradecer, muito obrigada. E obrigada a presença de todas e todos. E estamos aí à disposição, esperando quem mais vai se juntar aqui com a gente. Também queria agradecer pela oportunidade, né, de dividir aqui, de trocar um pouco com vocês. Acho que foi uma experiência bem bacana. A Bruna comentou ali no chat que ela viu alguns artigos interessantes sobre o bullying em trabalhadores da atenção primária. Achei massa, né? Quer dizer, tem mais coisa aí que a gente pode ler. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou aí até o final também, né? Porque a gente sabe que vai ficando cansativo, assim, né? E dizer que foi muito, muito bacana. Acho que é muito bom a gente estar junto nesses espaços, por mais que às vezes a gente esteja cansada no final do dia, isso dá uma energia também, né? De dizer, cara, não estamos sozinhos, né? Estamos juntos aí. E foi muito bom. Obrigada, gente.